Tem um ponto dessa contextualização que ela é muito interessante e até traz um pouco pra gente por que a jornada do herói vem voltando tanto para ser o tema principal de muitos debates. Que é essa questão de, como Platão fala, do herói sair da questão da ignorância para a sabedoria. Porque a jornada do herói, no fundo, principalmente pela definição da filosofia grega, seria uma jornada de elevação da nossa alma. E é uma coisa que nós, de certa forma, perdemos hoje em dia, em que parece que a nossa jornada humana aqui na Terra é pela elevação dos prazeres. E quando você percebe que a nossa jornada não é necessariamente pela elevação dos prazeres, porque a gente nunca vai conseguir suprir todos os prazeres aqui na Terra, e percebe que é sim para uma elevação da nossa alma, de modo que nós consigamos ser pessoas com maior autodomínio, pessoas melhores, a gente começa a ver que existem pontos na jornada do herói que vão ser de sacrifício, mas que a gente pode, a partir deles, subir como uma escada, utilizar como escada, para realmente sair dessa ignorância e chegar na sabedoria. Então, relembrar disso, relembrar que a jornada do herói, ela nos mostra que no fundo, nós estamos aqui não necessariamente para ter o máximo de prazer possível, criando uma espécie de paraíso na Terra, mas sim de forma que a gente consiga elevar a nossa alma. Isso mostra que realmente a gente tem um sentido melhor do que só o máximo de conforto possível ou evitar qualquer prazer. Ela mostra realmente que, no fundo, o ser humano ele tem uma lei natural que é de fazer o bem e evitar o mal. E aí, mesmo que para isso eu tenha que sofrer, mesmo que para isso eu tenha que subir degraus que vão me cansar, né? E eu acho que é interessante colocar como a história se repete também, né? Porque a gente está falando de Platão, uma filosofia grega de mais de 2 milênios atrás, e parece, às vezes você para e fala, pô, a humanidade não evolui, né? Porque a mesma proposta, a mesma, talvez, desafio lá de trás, que Platão diz no começo ali da jornada do herói, a gente está vendo agora, né? De novo, essa elevação dos prazeres carnais como algo absoluto, né? E não dessa elevação da alma. E quando a gente fala de Platão não tinha a menor ideia quem era, por exemplo, Cristo, né? Então aqui nesse momento a gente não está falando de religião, né? A gente está falando de uma análise profunda de um ser humano, de um grande sábio da nossa história, né? Da humanidade. É muito interessante isso porque, assim, analisando que isso já ocorreu e que se torna constante na história da humanidade, dá para a gente entender que essa questão do heroísmo e das inclinações para o prazer, elas fazem parte do que é o ser humano. Então elas estão presentes em qualquer época. Então, dado que isso está presente no ser e essa análise de sair de onde está para se tornar, para buscar um algo heróico, também faz parte da jornada do ser humano, de todo ser humano. E também, dado que é uma jornada, dá pra gente inferir que ninguém nasce herói. Ninguém nasce herói. Todo mundo tem que buscar se tornar herói. Nem todos conseguem, porque se todos conseguissem, não seria algo extraordinário, seria o comum. Então, significa que todo mundo é chamado a sair da mediocridade, da busca pelo prazer, para buscar algo extraordinário. Isso já está inferido na alma humana. Independente é que a gente não está falando de Cristo, não está falando da religiosidade em si, mas isso já está claro que faz parte do ser humano. Então isso, para mim, já mostra que o paralelo do heroísmo com essa busca transcendente e eterna faz parte do ser humano, independente de qualquer coisa. Talvez a Fernanda tenha um pouco mais de propriedade do que eu para falar tocar sobre esse autor aí, né, que é o Joseph Campbell, mas só uma pincelada aqui, se você quiser completar também, Fernanda, fica à vontade. Porque quando a gente fala de jornada do herói, né, quando a gente fala desse ponto, não tem como não trazer o herói de mil faces, né, que é a tese, né, do Joseph Campbell, justamente para defender a ideia do monomito, né, então ele que dedicou ali a vida toda, enfim, ele tem os pontos dele positivos, os pontos negativos, não é nisso que eu quero entrar aqui, né, mas ele realmente estudou os mitos, né, e a forma de estudo dele era a forma comparada. Então, ele pegava, né, todos os mitos ali que, enfim, né, ele não focou em um só, não focou em uma mitologia só, não focou numa cultura só. Aquela ideia mais medieval até o Buda, entendeu? Então, ele foi assim, realmente, ele, tipo, não focou em algo assim específico, né? E justamente para poder fazer essa comparação, né? E assim descobrir quais são os pontos que uniam, né? E então encontrar esse monomito. Então esse livro ele fala sobre o monomito, né? Que é esse mito fundador
das culturas, né? Mas é até interessante falar de mito porque o mito ele é carregado de símbolos, né? E ele funda uma civilização. O mito ele tem esse poder de fundar. São essas narrativas, essas histórias que têm esse poder de fundar. Mas por que eu tô falando aí de Joseph Campbell, né? Por que eu tô falando sobre a jornada do herói dentro do Herói de Mil Faces? Porque lá ele começa, então, a trazer uma definição, né, daquilo que é a jornada do herói. E essa é uma jornada que ele, segundo ele, que está inerente à condição humana, né? Então a jornada do herói é essa saída, né? Você recebe esse chamado, enfim, tem os passos que a gente pode citar mais adiante, mas é uma saída para você encontrar a sua própria condição humana, né? Então essa é uma trajetória do homem de sair justamente da ignorância, né? Para buscar, é um despertar do homem para buscar a sua própria condição humana. Sim. Só um comentário que eu acho que é interessante de fazer. Talvez Campbell tivesse percebido uma coisa que é importantíssima de ser entendida, que é o seguinte, que é a substância própria da vida humana, né? O que constitui uma substância de uma vida humana que, como tal, né, ali, in situ, né, em gênero, como ela se apresenta, é a narrativa. A narratividade é o que constitui uma vida humana. E se a gente tirar de uma vida humana a capacidade narrativa de contar a história e ver a sua história ser contada, a gente perdeu ali a vida humana. Então, de alguma maneira, entender esses mecanismos que compõem, né, a jornada do herói, ou o monomito, como ele coloca lá, é entender de uma maneira mais profunda a própria alma do ser humano, digamos, né? O exercício de você olhar para qualquer narrativa que seja ela verídica encarnada na vida de alguém, ou seja ela dramatizada em algum lugar, enfim, na TV, no cinema, ou no herói, no livro, enfim. Você olhar para aquilo e você conseguir reconhecer justamente o que o Lucas falava quando ele falava dos mitos, ou seja, as possibilidades de existência, né, e as possibilidades que satisfazem ali uma possibilidade de vida, uma possibilidade de existência dentro do que é um ser, digamos assim. E aí, para passar aqui, não falar muito sobre isso, mas deixar o ponto aqui que eu acho que é interessante, é entender que quando nós olharmos, começar a passar pelos pontos, de um ponto de vista mais pedagógico, digamos assim, pelo mito, né, pelo monumento, pela estrutura da história, da jornada do herói, a gente vai perceber o seguinte, é natural, e o exercício que eu passo aqui para quem estiver ouvindo o podcast vai tentando encaixar, assim como o Campbell fez, olhando os mitos, para tudo que você já passou, e não só para aquelas histórias conhecidas, mas para as histórias que te rodeiam, porque às vezes a nossa incapacidade de amar, e aqui eu uso essa palavra sem problema algum, é a nossa capacidade de entender a narrativa que se compõe na vida de cada um dentro das possibilidades, da multiplicidade de entendimento, da complexidade com que as coisas se apresentam, né? É porque a gente, no fundo, a gente não conhece os mitos. A gente não conhece aquilo que fundamenta a nossa sociedade, a simbologia, e, portanto, a gente é incapaz de enxergar o que está acontecendo de fato como a realidade se coloca. Não, é interessante porque nós estamos falando sobre a questão do herói, aquilo que Campbell percebeu, né, analisando diversos mitos, analisando diversas jornadas, diversas narrativas da história, e ele se baseia muito na questão da psicologia, né, nas forças inconscientes de Freud e nos arquétipos de Jung, que não são elementos cristãos, a gente bem sabe que não tem praticamente nada de cristão ali, mas que como é inerente no ser humano, não tem como a gente não falar. Porque o herói por excelência é Jesus, o herói por excelência é Cristo. Você fez uma analogia muito bonita de você dar 2 passos para frente, você olha para o horizonte e o herói também ainda dá mais 2 passos, e você sempre tem que ir em busca. E eu vejo muito essa como nossa jornada em busca do Cristo, que a gente só vai chegar no momento da morte, se Deus quiser, quando ele falar que a gente vai para o céu. Mas ele é o herói por excelência. A gente pode pegar qualquer outro mito, qualquer outra mitologia, e nós não vamos encontrar a perfeição do monomito como a gente encontra em Cristo, porque ele é de fato o mito fundador, não só do Ocidente, né? Mas é o mito fundador do universo, é o mito fundador do mundo, né? E não mito como no sentido mitológico, mas mito no sentido de essência da coisa. Então, Jesus, ele é esse herói por excelência, e se a gente olha para a jornada do herói, olhando o nosso cotidiano, a gente também pode olhar a jornada do herói como a nossa jornada para se assemelhar um pouquinho mais ao Cristo.
para se tornar um pouquinho mais santo, de certa forma, e parecer um pouquinho mais com o Senhor, né? Essa questão da jornada do herói e da similaridade com a jornada, toda a história de Cristo, ela é muito interessante, a Fernanda ter retratado ela, porque nós temos, a partir da vida do Nosso Senhor, uma quebra muito grande no motivo que tornava determinada pessoa herói. A gente tinha, principalmente nos mitos anteriores gregos, muito a questão de eu quero me tornar herói para aparecer em alguma canção, eu quero me tornar herói para ter determinadas glórias. Pô, você pega Ilíada, você pega a história de Aquiles. Aquiles não queria derrotar todo mundo para poder defender um povo. Ele queria derrotar todo mundo para ter uma série de prazeres muito grandes, para ser relembrado em várias canções. Ulisses também, por mais que ele tenha uma bela história da jornada de volta para casa, mas mesmo assim ele sai em busca de ter as suas próprias honras e ter as suas próprias glórias. E a partir da história de Cristo, a gente tem um ponto muito interessante na jornada do herói, que o herói ele começa a proteger algo que é fora dele. A partir de Cristo, a gente tem uma questão, não, eu quero ser herói para proteger não determinada coisa dentro de mim, mas sim algo que está fora de mim. Algo que é valioso, algo que eu enxergo como valioso e algo pelo qual eu daria a minha vida por isso. Então, a partir dessa história, desse mito fundador de Cristo, a gente começa a ver um desenrolar de acontecimentos dentro, principalmente da civilização ocidental, que mudam para sempre a nossa história. Poxa, a partir de Cristo nós vemos pessoas querendo morrer por um ideal, querendo ser perseguidas. Nós vemos pessoas do Império Romano falar, cara, o que são esses cristãos? Eles estão morrendo, e eles não aceitam os nossos deuses, e mesmo assim eles querem morrer por isso. Então, calma, a jornada deles não é para um benefício próprio, é para proteger algo que está fora deles. O que é isso? O que isso significa? E a gente começa a trazer isso para a nossa vida e entender o quanto essa jornada do herói de elevação da nossa alma, ela passa pela proteção de algo que é especial para a gente, de algo que é importante e de algo pelo qual a gente tem que saber que vale a pena morrer. É interessante essa questão do herói, do herói como Cristo, né, que é o grande herói, mas se a gente olhar para os heróis modernos também, por que eu gosto tanto do Frodo do Senhor dos Anéis? Por que eu gosto tanto do Luke no Star Wars? Eu falo que para mim, pessoalmente, são dois motivos muito particulares, porque neles eu vejo a minha fraqueza, então eu vejo as minhas dificuldades, mas neles também eu vejo a fortaleza de Cristo. Eu vejo o sacrifício de Cristo, que é onde eu quero chegar e que muitas vezes eu não consigo. Então, neles a gente consegue reconhecer a nossa humanidade, a nossa busca, mas neles também a gente consegue enxergar muitas vezes o ponto onde a gente quer chegar, que é de fato o sacrifício, que é de fato o heroísmo, né, que a gente está falando aqui. E a gente está chegando perto do dia de Todos os Santos, que para mim é um dia muito importante, para a igreja toda é um dia muito importante, mas para mim, em especial, eu gosto muito, porque é um dia que sempre me lembra que a santidade é possível. É um dia que sempre me lembra que todos nós somos chamados à santidade, todos nós temos a vocação à santidade, todos nós temos a vocação ao heroísmo, e que é possível. Existem milhares de santos que não estão nos altares, que não são venerados pela igreja, e que são verdadeiros heróis, porque seguiram a jornada do herói, se basearam em Cristo e alcançaram isso. Então, todos os dias, todo 1º de novembro, para mim, é muito importante, porque eu sempre me lembro de que é possível. É possível alcançar a santidade, é possível traçar esse caminho da jornada do herói, mesmo que muitas vezes eu caia, mesmo que muitas vezes eu pare nas dificuldades, no primeiro limiar, enfim. É possível alcançar isso com a graça de Cristo, é claro, tendo ele como foco, tendo ele como guia. É muito interessante tudo que a gente vem conversando aqui, né? Vocês falam muito disso, que é sempre um papo de bar, né? Uma conversa. Então, aqui nós estamos falando sobre, né, o heroísmo, sobre a jornada do herói, sobre a santidade em uma conversa de bar. E dá para trazer... Não, mas é verdade. E é interessante porque isso é para todo mundo. Então, tem que acontecer esse tipo de conversa no bar, tem que acontecer esse tipo de conversa em qualquer lugar. Porque o que caracteriza essa jornada do herói e esse chamado universal à santidade? É um chamado, todo mundo é chamado e todo mundo tem que... Começa aí, esse é o ponto de partida. Nós somos chamados, nós temos que corresponder a um chamado. Então, para a vida, esse corresponder a um chamado significa que nós vamos enfrentar aqui o sacrifício, os deveres, a responsabilidade,
as circunstâncias. Então, essa vocação, seja ela qual for, que é a santidade e que é o heroísmo, faz parte de todos, e aí cada um vai ter a sua particularidade dentro desse grande chamado, mas que nunca, de forma nenhuma, vai fugir do tal do arquétipo. Então, todo mundo obrigatoriamente vai passar pelo sacrifício, vai passar pelo crescimento, pelo sofrimento, pela escorregada, e aí levanta, e aí você vai entender que você tem responsabilidades, que você tem deveres, que você tem momentos em que você não pode fraquejar, que você tem que ser forte, você tem que ser heróico. E isso vai te fazendo crescer cada vez mais, vai te fazendo se tornar melhor cada vez mais. Mesmo que você caia e tenha que levantar e recomeçar, e que isso faz parte da jornada, isso faz parte do heroísmo. E entendendo isso tudo, a gente percebe também que isso se encaixa, eu estava até comentando com eles aqui nos bastidores, né, se a gente parar para olhar a teologia cética e mítica, isso se encaixa na via purgativa, na via iluminativa e na via unitiva. Né? Até mesmo essa análise mais teológica da coisa se encaixa também, porque não tem como você buscar uma santidade profunda, uma unidade com Cristo, sem passar pelo sacrifício, pela parte purgativa, onde você vai se reconhecer, se encontrar. Moisés é um cara que ele representa totalmente isso e também representa a jornada do herói, onde ele foi descobrir quem ele era, foi se encontrar, descobriu o passado dele, ele foi pro deserto, lá ele encontrou Cristo, lá ele se tornou uma pessoa melhor, ele se converteu. Então, ele se tornou de fato o herói daquele povo, né? Então, essas coisas todas, elas se misturam e se tornam uma, porque de fato é o caminho da alma. Independente se você chama de herói, se você chama de santo, ou de que época que você está falando, mas a gente está falando sempre da mesma coisa, é muito interessante isso.